E aí, vocês estão bem? Olá, galera. Meu nome é Carlos Bispo, estudante de filosofia da UESC. E hoje eu quero convidar vocês para a gente debater um tema importantíssimo nesse período de pandemia, que é vivências da pandemia dos dois lados do Atlântico. E hoje eu tenho uma convidada especial, minha prima Ana Paula Lima, direto de Lisboa, Portugal. Ana Paula, que já morou aqui no Brasil e agora está em Portugal. E juntamente com seu marido Luiz Pires, né, Ana Paula Lima, ela é formada em História pela UESC, mestre e doutora em Ensino em Filosofia e História de Ciências pela UFBA e pós-doutorado em História Contemporânea pela Universidade de Lisboa. E Luiz Pires, que é historiador pela Universidade Nova de Lisboa. Bom, também está comigo aqui Valdomiro, meu colega da UESC de Filosofia, e Vitor, mais acima, ele não está aparecendo na sua imagem, mas está em áudio também. A importância desse tema é mostrarmos a diferença entre as políticas públicas e também vivências entre Brasil e Portugal nesse período de pandemia. Olá, Ana Paula Lima, suas primeiras considerações, como é que está você? Só para lembrar, ela é minha prima, hein? Olá, muito boa noite. É um prazer estar revendo meu primo Carlos e estar aqui a conversar com o Valdomiro e com o Vitor sobre esse tema que é tão importante neste momento, né? Eu acho que é de extrema responsabilidade que nós, acadêmicos, pensemos e estejamos a dialogar e a debater sobre isso. A nossa responsabilidade social nesse momento, enquanto pensantes das relações humanas. Eu pensei em falar sobre esse tema em 3 momentos. Primeiro, a crise que estamos vivendo, a visão dessa crise dentro de uma perspectiva teórica, a minha experiência aqui em Portugal e a minha visão sobre o Brasil. Primeiro, essa crise. O que é que me faz pensar e refletir vivendo esse momento de emergência, de urgência social? Eu me lembro do materialismo histórico de Karl Marx e pergunto e questiono se não estamos a viver uma crise do modo de produção capitalista. Eu sei que parece estarmos a voltar questões que, por hora, são consideradas ultrapassadas por alguns na academia, mas que eu acho de extrema importância. Uma vez que essa situação nos coloca em uma mudança completa na maneira de desenvolvermos o nosso trabalho, em que, por exemplo, aqui em Portugal, com o estado de emergência, foi instituído o teletrabalho ou home office. Nós estamos a viver uma economia muito pautada nos serviços. O trabalho numa gráfica, o trabalho num call center, restaurante, bar. E agora, de uma maneira emergencial, nós tivemos que criar uma nova perspectiva, reinventar, ou melhor dizendo, tornar normal uma forma de trabalhar que outrora não era de todo normal. Aliás, era inclusive considerado uma forma de trabalhar excepcional, né, de alguns privilegiados. Então, eu penso que esse é um momento para se notar, sobretudo nós das ciências humanas,
que essa é uma crise permanente. E falar de uma crise permanente é entender que essa crise vai explicar uma série de caos que vai surgir na sociedade a partir de agora. Entender que essa é uma crise permanente é perceber que essa crise vai ser uma lente de aumento para uma grande quantidade de situações caóticas que já estavam a ocorrer na sociedade. E entender que não é uma crise local, que é uma crise mundial. Bem, agora falando sobre a minha experiência aqui em Portugal. Eu sou professora do Ministério da Educação e aqui em Portugal, no final de janeiro, começaram a ocorrer os primeiros casos de coronavírus. No início de março, eu comecei a receber, por exemplo, da parte da escola onde trabalho, planos de contingência para conter essa pandemia. E no dia 13 de março, eu recebi, da parte da escola onde trabalho, a ordem de que as aulas iriam ser suspensas e que nós iríamos passar a dar aulas virtuais. Isso em que data, Paula? 13 de maio. 13 de maio. 13 de março. De março, né? De março. No dia 18 de março, eu já estava a trabalhar virtualmente. É o que nós chamamos de um ensino remoto de emergência. Ou seja, não foi possível darmos um ensino à distância com a devida apropriação ou o domínio, né, do ensino à distância. Nós fizemos um ensino remoto de emergência para conseguirmos manter os alunos com aulas. Então, esse foi um esforço da parte dos professores, dos alunos, da direção da escola e dos pais. Foi emergencial. Mais ou menos nessas mesmas datas, eu também fui recebendo as orientações da parte da Universidade de Lisboa, onde eu realizo o meu pós-doutoramento. Então, o que eu posso dizer é que eu percebi, nessa minha experiência com a pandemia aqui em Portugal, um fortalecimento do papel do Estado. E a importância do Estado, né, em gerenciar essas situações e garantir que, é verdade que não se garantiu por um todo, mas garantir que as minorias não fossem de todo a sofrer completamente essa situação do vírus. Ou seja, eu percebi um papel útil do Estado. Né? Então, o Estado liberal, que não interfere diretamente na economia, mas que regula, né, a distribuição da riqueza. Então, acho que é muito importante foi e é muito importante esse sentido de Estado nessa atual situação. Considero que foi louvável essa atitude das aulas virtuais, que foi uma vontade de fazer as aulas continuarem, mas que vieram também com uma série de problemas, né? Uma série de questões, e que eu acho importante serem colocadas, porque é somente se expondo os problemas e as questões é que nós conseguimos chegar em algum lugar, né? Chegar em algum lugar no sentido de pensar e resolver os problemas.
Nós, das ciências humanas, é mais o nosso papel levantar as questões, não é? Mas há outras ciências cujo papel são trazer soluções, podemos dizer assim. É a tomada de decisão, não é? Nós somos do questionamento. E na Universidade de Lisboa? Também posso dizer que estou a trabalhar bem, tenho a comunicação virtual tem acontecido e eu tenho conseguido realizar as minhas tarefas e atividades de pós-doutoramento com eficácia. Por fim, né, a terceira questão que eu iria expor é a minha visão sobre o Brasil. Então é assim. Mas lembrar, Paula, só para ressaltar, você já tem quantos anos aí de novo em Portugal? Já Cerca de 2 anos e meio. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Mais ou Tá menos isso. certo. Não, Não. Fizeste em fevereiro 2 anos. Então eu tenho 2 anos. 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. Sobre essa questão que você falou, eu gostaria só uma pergunta na sua visão. Como é que foi esse processo de conscientização, né, da população junto com o Estado? Né, como a população recebeu, né, toda essa questão e como foi o comportamento dela mediante a isso? Houve um processo muito mais repressivo no sentido de ter uma medida mais enérgica ou foi um processo bem mais consciente da população mediante a pandemia? É assim, temos que lembrar que Portugal viveu o tsunami italiano, ou seja, viveu o que eu posso dizer. Portugal viu o que aconteceu em Itália, e isso assustou. A Itália estava aqui perto. E em Espanha. E em Espanha. Então, a situação de Itália e de Espanha deixou os portugueses muito em alerta. Em termos de esclarecimento, eu acho que foi exatamente nisso que Portugal investiu. E, assim, quando eu falo de Portugal, eu estou a falar de Portugal é um país pequeno, mas, mesmo assim, há aqui uma diversidade, né, de culturas, de comportamentos. Eu vou falar de uma região que é a região do Distrito de Lisboa, do Distrito de Setúbal, que é onde eu tenho, neste período, participado e andado. E nas comunidades em que eu fui inserida, se investiu em esclarecimento. Foram enviados muitos e-mails de esclarecimento. Além disso, pelo menos na escola em que eu estou, foram realizadas várias sessões de explicação, tanto para professores, como para alunos, como para os pais, sobre o que é o vírus, sobre que tipo de comportamento se deveria ter para conter o vírus. E acho que esse investimento no esclarecimento foi fundamental. Valdo, você quer fazer alguma pergunta nesse tema, nesse ponto aí de Paula? O Vitor? É com você, Valdo. Assim, você tocou num ponto que eu considero muito importante, né? O governo português investiu em esclarecimento, né? Aqui no Brasil nós estamos passando por um problema com a questão do vírus, porque o nosso governo investe na negação do problema do Covid-19, né? Então, assim, você acredita que há alguma maneira de, sem o apoio governamental, a população chegar a essa conscientização? Ou mesmo que de maneira difícil, né? Isso pode acontecer? Então, Valdomiro, é justamente esse ponto, né, que eu vou expor. Não é a primeira vez que a humanidade passa por essa situação, né? Na verdade, podemos dizer assim, a cada 100 anos acontece uma séria epidemia no mundo, né? E esse comportamento de distanciamento social, de quarentena, também não são comportamentos novos.
já com a peste negra, esses comportamentos foram adotados. Ou seja, não é nada assim excepcional se adotar o distanciamento social e a quarentena. É certo que a nossa ciência está muito avançada. E esse avanço da ciência demonstra muito rapidamente conseguirmos perceber o vírus, adotar medidas de controlar o vírus e fazer o Estado não parar através das atividades virtuais. Isso é a demonstração de como a nossa ciência ela está avançada, como a nossa inteligência está sofisticada, né? Mas eu acho que, neste momento, no Brasil, está a faltar um certo sentido, está a faltar sentido de Estado por parte do Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal não está a cumprir minimamente com aquilo que se entende que é uma organização do Estado. Se espera que o Poder Executivo Federal, numa situação de emergência, ouça as organizações mundiais, da qual fazemos parte, e também dialogue com o Poder Executivo, ou os poderes executivos estaduais e municipais. E acho que neste momento, esse é o maior problema do Brasil. O vírus chegou em todo lado, em toda parte, é uma pandemia. Mas ao chegar no Brasil, encontrou um poder executivo ou um presidente despreparado e que está a lhe faltar um senso de Estado. E olha, por favor, percebam, né, do que eu estou falando. O Estado é uma instituição que existe há muito tempo. E o Estado somos nós. E nós a humanidade criou uma instituição para se proteger, para proteger as minorias. E nós proteger minorias e vontades de maiorias. E é evidente que pode ocorrer várias falhas no Estado. E nós estamos aqui para reclamar, para reivindicar, para dizer que sim, para dizer que não. Porém, é preciso que a nossa representação saiba o que é o Estado. E se não sabe, nós estamos com um grande problema. E acho que esse é o nosso problema. Já agora, eu acho que a questão que o Valdomiro colocou é interessante, sobre a forma como é que a população percebeu o vírus e como é que a população reagiu. E acho que mais importante do que qualquer medida governamental é o papel dos mídias. O que de facto assustou as pessoas foram as imagens que as pessoas viam na TV de Itália. Por exemplo, dos caminhões militares, comboios de caminhões militares a transportarem caixões. Eram imagens que aqui na Europa Ocidental já não se viam há mais de 60 anos, desde a Segunda Guerra Mundial. E foram essas imagens, e mais uma vez os mídias tiveram um papel fundamental, que de facto trouxeram consciência junto à população de que este problema era um problema muito grave. E lá está. E mais uma vez eu penso que o governo de Bolsonaro, com esta atitude de permanente hostilidade relativamente aos mídias, não contribui para essa tomada de consciência de que este é um problema grave, que é um problema que vai afetar toda a gente, de forma direta ou de forma indireta, e que devemos, neste caso, independentemente das convicções ideológicas e das posições políticas que cada um assume,
Mas sendo um problema de saúde pública, temos que dar a palavra, em primeiro lugar, a quem é da saúde, aos cientistas, aos médicos, e não necessariamente aos políticos. E quanto a mim, e já indo para aquela comparação entre Portugal e Brasil, essa acho que é uma das grandes diferenças em termos de atuação do governo brasileiro e do governo português, que é, de facto, perante um problema de saúde pública, quem o tem de resolver são os médicos, são os cientistas. E os políticos têm que seguir essas indicações. E se eu acho que o Brasil vai conseguir superar essa situação sem o apoio esperado e necessário do presidente do Brasil, eu acho o seguinte: há uma falha muito grande no funcionamento do Estado. Mas o Estado somos nós. Também não existe algo singular chamado Estado. Então, para superar esse problema, vai ser necessário a atitude individual dos brasileiros, de se protegerem. Porque uma coisa é certa, o vírus existe, independente, né, das questões de como surgiu, mas o vírus existe. E é desumano, é completamente desumano, se colocar a economia acima das vidas. Se dizer, alguns vão morrer. Quer dizer, o comércio não pode parar porque alguns vão morrer. A economia, ela por si, historicamente, ela se reinventa. Né? Quando eu falo por si, nós construímos esse modelo econômico e nós o podemos reinventar. Crises econômicas existem de quando em quando e nós vamos superá-las. Agora, a vida das pessoas não pode ser algo banal. Se nós podemos salvar uma vida, devemos fazer isto. E eu me lembro das situações de guerra. Nas guerras, deixar um camarada é um pecado. Deixar um camarada para trás, de certa forma, né, não é correto, apesar de às vezes ser preciso fazer isso. Mas na situação em que estamos, nós podemos salvar essas vidas. Esse grupo de risco que precisamos resguardar, precisam ser resguardados. E é para isso que existe o Estado. Foi para isso que todos nós, de certa forma, entregamos um bocado da nossa liberdade, parte da nossa liberdade, para garantirmos que todos, em igualdade, seriam assegurados pelo Estado. Então, se o Brasil vai conseguir superar essa situação, eu acredito que sim. Eu sou brasileira e eu tenho que agora, né, ir ao fundo da minha alma e dizer que brasileiro não desiste nunca. Né? O Brasil não é para amadores, hein, também. Não é para amadores. Não é para amadores, não é. Somos guerreiros em estar aqui, pra você ter ideia. Mas, assim, não podemos esquecer que, apesar da falha do Poder Executivo Federal, muitos do Poder Executivo estadual e municipal estão a tomar medidas que estão a ser eficazes. É evidente que o mais correto eram essas medidas partir do Poder Federal, não é? Mas essas medidas estão sendo tomadas. E eu tenho daqui ouvido relatos de que há prefeitos que estão sendo verdadeiros agentes de saúde, né? Governadores que estão tomando decisões. E atenção, recentemente houve uma frase assim, nas redes sociais, como esta que a gente está usando, né? Dizendo assim, que o vírus nasceu na China, graduou-se na Itália, e depois pela Espanha, e que no Brasil se politizou. Né? Pronto, é engraçado, mas a questão é que no Brasil
o que está a acontecer não é diferente do que está acontecendo no resto do mundo. A única diferença do Brasil para o resto do mundo é que o nosso presidente da República não está a ter sentido do Estado. Esse é Interessante. Prima, vamos rodar aqui. Eu fiz uma pergunta, a Valdomiro fez uma, e a gente também está com o Vitor, que não está aparecendo, e depois a gente parte para a exposição de Luiz, né, sobre a política pública daí que ele ficou de falar. Alô, Vitor, está escutando a gente? Pode fazer sua pergunta aí. Vitão? Alô, Vitor? Será que eu tenho o microfone ligado? Bom, o microfone do Vitor está desligado. Agora ligou. Às vezes acontece, olha, eu estou dando aulas virtuais. Vamos fazer mímica aqui para dizer que isso, porque às vezes a plataforma cai, daqui a pouco alguém está sem áudio. Sim. E vamos nos adaptando. E olha que é Portugal. No Brasil, acho que essa realidade é um pouco mais severa, né? Mas, enfim, então, vamos continuar então um pouco com o Luiz, aí, falando um pouco sobre políticas públicas, e também eu queria deixar uma pergunta no prosseguimento, por que Portugal, pelo menos a informação que chega aqui no Brasil, pode falar, Val. Eu acho que o Vitor tentou a comunicação aqui pelas mensagens, né? Aí, sim, ele fez a pergunta? Seu áudio não está chegando, Vitor. Você perguntou se a gente está lhe ouvindo, né? Se nós estamos lhe ouvindo, seu áudio não está chegando aqui. Engraçado que eu tô falando parecendo que tá ao vivo. Essa parte eu vou cortar. Mas deixa eu... É bom que o Luiz expõe. E aí depois a gente vai pro Vitor. Então, ele tá falando alguma coisa? Tá respondendo? O Vitor está a dizer que deve estar havendo algum problema com a conexão dele, que ele faz a pergunta no final. Ah, então beleza. Então, dando continuidade, só uma pergunta que surge, eu acho que chegou para a gente. Portugal está sendo um exemplo, né, do combate à pandemia e já tem uma abertura gradual do comércio, né? Eu gostaria de saber se essa informação, pela vivência de vocês, ela é verossímil e como é que está sendo aí, né? Como é que está sendo esse processo gradual de abertura do comércio, né, das atividades e como também, né, Luiz vai falar, essa política pública para chegar até aí. O que o Estado tem feito, né? Aqui a gente viu que teve o auxílio emergencial durante 3 meses aí, né? Acho que é 3 meses, né, Walter? Chegou a 3 meses. E como é que tem Estamos agora... Perdão, estamos agora no pagamento da segunda parcela. Ah, sim. Também tem gente que não recebeu nem a primeira ainda. Eu tenho um exemplo de casa, para você ter ideia. Mas então, e aí, Luiz, fica à vontade. Viu? Ok. Assim, eu acho que ainda é um pouco cedo para se poder dizer se Portugal é um exemplo ou se já é um caso de sucesso. Agora, uma coisa é certo. O único país com o qual nós fazemos fronteira, com o qual nós temos uma fronteira terrestre, que é a Espanha, comparado com a Espanha, de facto, Portugal tem tido um bom desempenho. A Espanha teve cerca de 27 mil mortos e Portugal, pelos dados que saíram hoje, andará perto dos 1.400, 1.390 e 1.400. Mesmo tendo em conta que a Espanha é um país maior, Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes, Espanha terá à volta de 46 milhões, mas a diferença no número de infectados e no número de mortos é muito grande, de Portugal para a Espanha. E é sobretudo nesse aspecto que Portugal é visto neste momento como um exemplo. No entanto, eu acho que ainda é muito cedo já para tirar assim essas conclusões, porque existe o risco de
enfim, dos números se alterarem. Portugal entrou em estado de emergência com a suspensão de uma série de atividades a nível do comércio, a nível dos serviços, a 18 de março. Esteve em estado de emergência, se não estou em erro, até 2 de maio, portanto foi cerca de um mês e meio de estado de emergência. E agora, progressivamente, de forma faseada, as atividades estão a ser retomadas, quer a nível comercial, quer a nível escolar, quer a nível dos serviços. Pronto, agora as coisas estão a voltar à normalidade. Nós aqui em Portugal, e assim como na Europa, estamos a entrar na época do verão, na época do calor, e o grande receio neste momento é saber como é que a população vai reagir a esta progressiva abertura com este clima mais quente. Por exemplo, um dos grandes receios é que as pessoas corram em massa para as praias. E o governo está a tomar medidas para limitar o acesso a essas zonas de lazer. Porque existe o risco de, havendo essa abertura e as pessoas voltando às ruas, voltando a conviverem umas com as outras, existe o risco dos números se inverterem de forma negativa. Relativamente à questão dos apoios sociais, pronto, essa foi alguma das primeiras medidas que o governo teve de anunciar. Muitas empresas entraram num regime que é o chamado layoff, onde a segurança social, que aí no Brasil é a Previdência, assume, penso que são 2/3 da remuneração do salário mensal do trabalhador e o resto fica a cargo da empresa. Isto numa forma de aliviar as finanças da empresa, uma vez que muitas tiveram de parar. Aqui em Portugal, os setores mais afetados foram os setores ligados ao turismo, e é importante referir esse setor, uma vez que o turismo nos últimos anos conseguiu alavancar, conseguiu dar um grande impulso à economia portuguesa. Convém recuar um pouquinho e lembrar que em 2011 Portugal teve de pedir um auxílio ao FMI, uma vez que o país estava à beira da bancarrota. E a economia portuguesa só começou a entrar num ciclo positivo aí por volta de 2015. E o turismo teve um papel fundamental nessa retoma, nesse início de ciclo positivo da economia. E um dos principais impactos, ou uma das principais consequências que o Covid-19 provocou, foi a impossibilidade das pessoas se deslocarem. Não é? Não havendo a vacina, o remédio que as autoridades de saúde recomendam é o distanciamento social. É a única forma, não havendo vacina, de não haver contaminação. Havendo distanciamento, sendo necessário efetuar esse distanciamento social, isso implica que as pessoas não se desloquem, que não viajem, que não vão a restaurantes, que não vão a bares, que não vão a boates, enfim, que afetem de forma direta e de forma bastante forte esta indústria do turismo, que gerava muita riqueza e muitos postos de trabalho. A nível económico, essa neste momento é a principal consequência. Para além desse regime do layoff, onde a Previdência, como se diz no Brasil, assume boa parte da remuneração,
Aumentaram os pedidos de subsídio de desemprego, que é uma ajuda financeira que o Estado dá a quem fica numa situação de desemprego involuntária, quando não é por vontade do trabalhador. O número de desempregados também aumentou bastante. E ao mesmo tempo que o governo anunciou estas medidas de base, anunciaram também alguns programas de apoio mais específicos a setores que também estão a ser muito afetados, como por exemplo o setor da cultura. Neste momento não há espetáculos ao vivo, não é? Portanto, não existem espetáculos de música, não existe teatro, os cinemas encerraram, e toda a gente que depende dessa área de atividade, não é? Ligada à arte e à cultura, está sem rendimento. Em Portugal, as pessoas que vivem da arte e da cultura, a esmagadora maioria não tem contrato de trabalho. São trabalhadores autónomos. E muitas vezes são uma espécie de falsos trabalhadores autónomos. Porque, para todos os efeitos, prestam um serviço exclusivo, por exemplo, a um determinado teatro, ou são dançarinos, ou são músicos numa determinada companhia de bailado, mas é um setor muito frágil, muito precário. E os trabalhadores autónomos não têm direito, por exemplo, a subsídio de desemprego. E pelo que nós ouvimos nas notícias, há muita gente, e não falo necessariamente dos artistas, mas dos técnicos de som, toda a gente que trabalha nos bastidores, que neste momento está completamente parada. Por isso que também é muito importante se pensar, né, nessa situação de conter a pandemia e começar a se planejar o pós-pandemia. Né? Porque é como eu referi no início, de que essa crise é permanente, no sentido que ela vai ficar uma série de outros caos que vão começar a surgir na sociedade. Verdade, pô, verdade. Eu gosto de lembrar de um filósofo economista, né, Keynes, lá de 1929, né, do New Deal. Ele falou num texto dele que em períodos de crise, o Estado tem que pagar para um trabalhador cavar um buraco e depois tem que pagar para outro trabalhador tapar o buraco. Porque o primeiro motor da economia é o consumo do trabalhador. E a partir daí, então, é interessante a gente ver essa questão, porque também tem outro ponto que um dos pontos que mais foram julgados aqui no Brasil foi o Carnaval, né? No período do Carnaval, onde houve, né? Até hoje há críticas, não, se o Carnaval não deveria ter acontecido, tal. Olhando para as informações de hoje, nós podemos falar, realmente não era para ter acontecido. Mas e as informações da época, né, do Carnaval? Será que as informações da época do Carnaval seriam suficientes para a gente parar uma atividade econômica que movimenta 8 bilhões no nosso país? Né? Então, assim, essa foi a nossa preocupação. Então, até agora, a melhor medida que se sabe é o isolamento. E uma coisa que Portugal tem feito bastante foi aceitar. Pelo menos isso, pela exposição de vocês, pelo menos eu percebo isso, não sei se o Valdomiro também concorda, que Portugal aceitou a comunidade científica, né? As pessoas se conscientizaram, né? Houve políticas públicas mediante a isso, apesar de todos os fatores que a economia de uma maneira ou de outra vai quebrar. Porém, é uma coisa que eu sempre digo: economia e saúde pública não se separam, e a saúde pública vem ainda na frente. Bom, gente, é o seguinte, vamos ver se Vitor já está conseguindo conversar com a gente. Falta a pergunta dele e aí depois a gente vai para as considerações finais. Né? O que vocês acham? Tudo bem? Alô, Vitor, tá ouvindo aí? Eu acho que eu estava ouvindo qualquer coisa. O Vitor estava escrevendo alguma coisa.
Vitor está escrevendo, então vamos fazer o seguinte: a pergunta dele vai ser digitada, né? A gente lê aqui e aí vocês respondem. Vale lembrar também que tem muitos amigos aqui, né, da cidade de Uruçuca que conhecem Paula, né? Que vão assistir também. Igor Cruz é um deles. Uruçuca, na verdade, Uruçuca é minha terra, minha cidade, né? Então, Tá passando por um momento difícil. um beijo para todo mundo. Sim, sim. Tem aqui Igor, tem Francesca, tem a galera de Itajuípe também que vai assistir, né? Então a gente vai divulgar aí. Também para Itajuípe, que é a terra da minha cunhada, né? Então, mando beijo para todo mundo que vai lá. Tá certo, a gente vai falar. Vitor fez a pergunta, Valdo? Sim, tá aqui. Fez sim. Uma vez que a necessidade o Valdomiro vai ler? Sim. Eu posso ler, né? Para gerar um Aí diálogo. que eu ainda tô novo nessa ferramenta aqui. Eu não quero fazer coisa errada. Vai lá. Vamos lá. Então, o Vitor fez a pergunta escrita, ele está tendo um problema com o áudio. O Vitor está perguntando aqui, uma vez que a necessidade de participação do Estado como regulador na economia acaba ressurgindo em tempos de crise, mas por quais motivos devemos pensar que após o término da pandemia o Estado não será posteriormente posto à margem pelo liberalismo? É uma boa pergunta, né? Já que o Opa, eu cortei o áudio. Já que o liberalismo ele tem esse papel de excluir, né, o Estado da economia, né? Quais as garantias, né? Por quais motivos devemos pensar que após o término da pandemia o Estado não será posteriormente posto à margem, né, por esse Vocês próprio conseguem me liberalismo? ouvir agora ou não? Agora Sim, Vitão. Sim, chegou. Pronto. Devia ser o meu microfone, então. Mas só para complementar, então, é nisso que o Valdo realmente falou. Eu acabei digitando a pergunta com uma redação meio estranha, mas é isso, assim. Nesse momento de crise, acaba ressurgindo essas ideias de intervenção do Estado como regulador na economia. Mas, por meio de quais evidências, ou seria necessário uma mobilização para que, quando esse período passe, a necessidade não existe mais de maneira presente, e aí as tendências do liberalismo vão novamente voltar a defender o discurso do mercado, né, do livre mercado, do não intervencionismo. Então, em que sentido que nós podemos pensar como que será após, né, depois? Eu acho que o papel do Estado liberal permanece ainda nessa situação de pandemia, porque o Estado ele não regula ou não interfere diretamente na economia. O que o Estado, neste momento, estaria a fazer e que eu percebo que demonstra, né, é uma possibilidade de demonstração da importância do Estado nesse momento, é a questão de regular a distribuição da riqueza. E eu falei isso aqui na situação de Portugal, por quê? Né? Porque há uma distribuição, uma preocupação com garantir a alimentação essencial para as pessoas, apesar de que não se pode ter a certeza que não esteja gente a passar fome, né? Não há pessoas a passar fome, mas há uma grande preocupação do Estado em garantir que as pessoas tenham as suas refeições diárias e garantir que as pessoas, neste momento, não sejam despejadas das suas casas ou expulsas de sua moradia porque não conseguem pagar o aluguel, por exemplo. A Ilha da Madeira, nesse período de pandemia, suspendeu o pagamento de eletricidade e de água para as famílias. Então, é nesse sentido que, neste momento, podemos dizer que o Estado está a atuar como um distribuidor, um regulador das riquezas, não é? Porque é um momento em que há menos favorecidos e que precisam ser vistos. Mas uma coisa é certa, né?
eu acredito que, de maneira geral, todos estão a perder um pouco, apesar de não podermos perder de vista que há pessoas no mundo, né, das empresas virtuais, de máscaras, que estão, de certa forma, a acumular riquezas. Atenção, estamos a viver uma crise sanitária. E é a isso que devemos nos focar. Mas pensando, né, numa perspectiva da crise, em sua extensão econômica e social, podemos pensar e colocar essas questões inerentes ao funcionamento do Estado. Eu acho que uma das consequências vai ser o reforço dos sistemas públicos de saúde. Não é todos os dias que se vive uma pandemia. Nós já não tínhamos memória da última pandemia, que tinha ocorrido em 1918, 1919, a chamada gripe espanhola, apesar de ter surgido nos Estados Unidos, mas ficou com esse nome. E este é um momento histórico e é um momento de viragem, ou seja, as nossas vidas, de certa forma, vão mudar daqui para a frente. E os sistemas públicos de saúde e a valorização dos profissionais da saúde, acho que vai ser uma das consequências, assim, a curto prazo. Por exemplo, o Presidente da República, aqui em Portugal, quando foi decretado o estado de emergência, fez um pronunciamento à nação, e ele afirmou claramente que nós estávamos em guerra contra um vírus. E circulam muitas montagens nas redes sociais em que comparam os médicos e os enfermeiros a militares. Eu acho que essa, pelo menos aqui na Europa, esse vai ser uma das consequências em termos de política pública, que é o reforço dos sistemas de saúde. Porque vai ser difícil nós esquecermos aquelas imagens de enfermarias de hospitais em Itália e em Espanha, por exemplo, completamente cheias, e de notícias que chegaram aqui, que ocorreu, por exemplo, em Itália, e penso que neste momento também está a ocorrer aí no Brasil, infelizmente, em que alguns médicos têm que decidir quem é que vai viver e quem é que vai morrer, porque não existem ventiladores para toda a gente. E lá está, este tipo de situação, um médico ter que escolher quem é que vai viver e quem é que vai morrer, aqui na Europa Ocidental, era uma situação que já não se vivia desde a Segunda Guerra Mundial. Lá está mais uma vez o paralelismo da situação atual com uma situação de guerra. Depois, em termos mais generalistas, lá está, eu acho que ainda é muito cedo para nós já podermos fazer assim prognósticos mais detalhados. Eu acho que o liberalismo tem de conviver de forma pacífica com um Estado que acorra às necessidades da população. Na minha opinião, essa é a situação desejável. E, de certa forma, pelo menos aqui em Portugal, não posso falar de outras realidades, era a situação que se via aqui em Portugal. E eu acho que todos nós desejamos, de certa forma, voltar à realidade que nós estávamos a viver, voltar à normalidade. Mas, lá está, com a consciência de que os nossos hospitais vão estar mais bem equipados para responder a uma eventual segunda vaga, ou para responder a uma nova pandemia, que um enfermeiro, ou um técnico, ou a senhora que limpa o chão do hospital, merece ser valorizada, e que é mais importante que um jogador de futebol, por exemplo. Que essa é outra das curiosidades desta pandemia, é que, por exemplo, uma indústria que movimentava milhões
e que despertava a atenção também de milhões, que era o futebol, parou e as pessoas vivem sem o futebol. E isso vai, ou seja, há muita coisa que vai ser repensada. Depois, que consequências práticas é que isso vai ter? Eu acho que ainda é cedo para tirarmos conclusões. Bem, vocês são da filosofia e acho que é importante não esquecermos que estamos a viver um dilema ético. E é importante não banalizarmos as vidas humanas. Ou seja, se essas pessoas podem continuar a viver e que para isso é preciso isolamento social, né? Se essas pessoas podem continuar a viver e para isso é necessário isolamento social, por que não fazer isolamento social? Aqui é uma questão importante, que é a questão da solidariedade. Cuidar de si, neste momento, cuidar de nós, é cuidar do próximo. E por que não podemos cuidar de nós para cuidarmos do próximo? É um debate ético muito importante que não podemos perder de vista. É um debate ético muito importante. Bom, vamos para as considerações finais. Vamos rodar primeiro, né? Vamos com o Valdo primeiro, depois com o Vitor, depois com vocês, e aí eu encerro. E vamos lá. Valdomiro, considerações finais, por favor. Assim, agradecer muito a participação de Ana, a participação de Luiz. Eu gostei muito da fala de vocês dois. Gostei muito da questão da fala de Luiz com a comparação mostrando a situação da Espanha e de Portugal, né, que são países vizinhos e que tiveram proporções tão diferenciadas nos resultados ao tratamento da Covid-19, né, vamos dizer assim, em como a doença atingiu a população nos países, né? Isso é importante. Aqui no Brasil, nós estamos passando agora por um momento em que países vizinhos, aqui na América Latina, estão fechando as fronteiras para o país, né? Ou fazendo barreiras sanitárias. Também, como Ana falou, né? Esse problema do extremismo do governo em negar o problema da Covid-19 e gerar esse problema, esse extremismo do governo gerou as ações diferenciadas nos governos a nível federal, estadual e municipal. Tem muitas cidades que estão com barreiras sanitárias, tem muitos estados que estão com barreiras sanitárias, e isso não tem a aprovação do governo federal. Mas as pessoas que estão aí nos governos estaduais e municipais estão enfrentando problemas com a própria população, a população que apoia o governo federal, mas essas medidas estão sendo tomadas e essas medidas estão dando resultado. Aqui na Bahia nós já temos algumas cidades, não são muitas, algumas, que estão, por exemplo, há mais de uma semana sem ter novos casos de Covid-19. E o governador, essa semana passada, anunciou que essas cidades vão começar a ter, por exemplo, o transporte público, né? O transporte entre uma cidade e outra, não o transporte público dentro da cidade, mas entre uma cidade e outra, para poder ter circulação de pessoas entre as cidades. E eu acredito que isso mostra a eficácia das medidas que foram tomadas por esses governos estaduais e por esses governos municipais. É preciso que isso seja divulgado, é preciso que seja divulgado que há uma solução, que não é com todos nós saindo às ruas ou indo a shopping centers ou a outras situações, a outros lugares, que nós vamos resolver isso. O isolamento é necessário e após o isolamento vai vir também o nosso período de liberdade. Muito obrigado mais uma vez, tanto pela participação de Luiz quanto pela participação de Ana. Agradeço muito e mais uma vez também deixo o convite aqui para vocês voltarem para a gente ter aí outras conversas como essa. Muito obrigado. Obrigado, nós. Obrigado. Eu estendo os agradecimentos do Valdo. Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá certinho agora? Sim, estamos ouvindo. Eu estendo os agradecimentos do Valdomiro. Foi realmente uma fala muito interessante, que trouxe informações bastante enriquecedoras para a gente saber e até mesmo ter mais uma base para poder fazer uma análise dessa conjuntura total. E
E realmente é um ponto acima de tudo, não só de uma análise do ponto de vista sanitário da coisa, mas também um embate entre discursos, né? Porque é mais um ambiente onde ocorre um debate entre, né, um confronto maior entre ideias e entre visões de mundo e entre perspectivas. A gente acaba até vendo o teor de luta de classe mesmo que está ao redor de uma pandemia, para você ver como é curioso, como até uma crise de saúde mundial pode ser palco para o conflito e para a contradição que existem entre as classes, né? Então isso é muito interessante de perceber nessa perspectiva, e a fala de vocês foi muito, muito boa para a gente poder ter, né, esse olhar mais crítico sobre a situação. Então, muito obrigado, e também, né, estendo o convite para outras vezes virmos falar de outros temas aqui, como a gente geralmente faz, né? A gente tem vários temas que nós debatemos, e a presença de vocês com certeza será muito bem-vinda de novo. Obrigado. Obrigada. Bom, então também queria agradecer aqui Ana Paula, né, minha prima, o Spires, né, e o intuito dessa entrevista, na verdade, foi trazer uma experiência pessoal daí de Portugal e também, quem sabe, né, um pouco de esperança para a gente aqui do Brasil, porque é justamente nesse momento que, como eu sempre digo, né, nós temos que se unir e, além do mais, se raciocinar o seguinte: a economia pode ser retomada depois, a vida não. E diante disso, quero agradecer mais uma vez, Paula, né? E dizer para todo mundo que breve iremos se abraçar. E se puder, fique em casa. Paula, suas considerações finais e agradecimentos, por favor. Bem, foi um prazer conversar com vocês. Aceitamos sim o convite, né? Podemos falar sobre outros assuntos, sem dúvidas. Dizer que aqui em Portugal as pessoas também há pessoas que não estejam a seguir corretamente as instruções, há também uma série de contradições e questões postas, mas é verdade que, na sua maioria, a população está sensibilizada no sentido do isolamento social e dos cuidados de higiene que é preciso ter nesse momento. O que eu deixo como mensagem é que não subestimemos a capacidade da ciência. Fomos nós que criamos o desenvolvimento científico e estamos a construir essas medidas de contenção do vírus a partir desse desenvolvimento científico, do desenvolvimento, da sofisticação da nossa inteligência. E o ideal, neste momento, é seguir as orientações dos profissionais de saúde, que na maior parte dos casos, né, a nível mundial, tem dito que manter o distanciamento social, ficar em casa na medida do possível, e usar a máscara, e ter a higienização das mãos e dos espaços, e que possamos garantir a nossa segurança, garantir a segurança das pessoas e, sobretudo, né, valorizar a vida. Porque se seguirmos essas orientações, estamos valorizando a vida, que é o motivo de estarmos aqui. Luiz Pires, por favor. Quero também agradecer o convite que vocês nos fizeram. Esta experiência é uma experiência nova para toda a gente, quer estejamos em Portugal, quer estejamos no Brasil. Nunca nenhum de nós tinha vivido uma situação semelhante. E eu acho que neste tipo de momentos é fundamental a troca de conhecimento e a troca de experiências. E também ir beber um pouco à fonte da história e lembrar que já não é a primeira vez que a humanidade atravessa situações do género, e que esta situação um dia também vai acabar, e todos nós vamos ficar bem, desde que se cumpram as medidas indicadas por quem neste momento tem a responsabilidade, que são os profissionais de saúde. Bom, então, obrigado, Paula, obrigado, Luiz, obrigado, Valdo, obrigado, Vitor. Até a próxima, gente. Lembre-se, se puder, fique em casa. Valeu! Muito obrigado, galera. Assim,
Como eu disse, a Acabou. gente continua aqui um minutinho. Suou, hein, velho? Eu vou Na hora parar a que eu vi tudo gravação ficar aqui. cinza aqui, eu falei, meu Deus, é o quê? É a OMS aqui conspirando